Assim diz a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 a 7. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requerirei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Meu Deus, vamos então àquilo que é ao nosso... Na semana passada, começamos a falar um pouco sobre os resultados da morte de Jesus e falamos muito sobre a morte de Jesus. Entre os resultados, nos focamos apenas demos primazia num, que é a substituição, e começamos a ver que Cristo substituiu o nosso lugar de pecado e condenação. E começamos a ver que por causa da morte de Jesus, e mencionamos aqui vários resultados, mencionamos vários resultados sobre a morte de Jesus. E entre vários resultados da morte de Jesus, nós falamos a substituição, a redenção, a justificação, a propiciação, a adoção, a regeneração, a santificação e entre outros. Mas o nosso foco foi simplesmente falar sobre a substituição. Amém? E ainda sobre a substituição, nós falamos um pouco sobre o texto de Colossenses, a ratificação da nossa vitória. Colossenses 2, 14 e 15, onde nós vimos que Cristo anulou a cédula de condenação que era contra nós. Foi o que nós aprendemos na semana passada, praticamente 2 semanas passadas falamos. Deus nos permita voltar nesse tema dos resultados da morte de Jesus, porque podemos falar sobre a adoção, podemos falar também da redenção, da justificação, mas o foco naquela semana era mesmo falar relativamente à substituição, à doutrina da substituição. E vimos aqui o Ezequiel, peço desculpa, irmão, às vezes o som sobe aqui na vizinhança e me distrai um pouco, mas vamos lá. E vimos aqui um pouco relativamente a esses resultados da morte de Jesus. Tivemos focado na substituição. Mas, obviamente, que ainda tem muito que se falar sobre esse tema. Temos a adoção, onde podemos falar sobre a paternidade de Deus. E sobre a paternidade de Deus nós vamos falar num outro dia, num outro momento. Também podemos aprofundar mais sobre a justificação, que é a declaração da inocência que Cristo fez por nós na cruz, e todo aquele que aceita Jesus recebe uma declaração de inocência. Significa que todos os pecados e erros que ele cometeu antes da pessoa de Jesus é anulado, esquecido, e como diz lá o profeta Isaías, é lançado no mar do esquecimento, né? Deus dos seus pecados já não se lembra. E é muito importante saber que você é justificado, porque há muita gente com peso de consciência, carregando condenação, autoculpa, autopunição, pessoa que vai se boicotando pessoalmente porque não compreendeu a doutrina
doutrina da justificação. Se você já foi justificado, você não precisa carregar a condenação que veio na tua vida antes de Jesus aparecer. Como Paulo falou, era tempo de ignorância, que não conhecíamos a verdade. Amém? Hoje, falamos muito sobre isso. Também quero parabenizar a todos os estudantes da Escola de Cura e Libertação. Já começamos a Escola de Cura e Libertação. A nossa primeira aula foi ontem. Louvado seja o nome do Senhor. Começamos de forma muito bruta, muito poderosa, muito avivada. E foi tremendo. E vamos dar sequência a esta semana. Hoje vamos falar sobre o Atalaia. O tema que vai nos conduzir essa semana, o tema que vai nos conduzir, se Deus permitir, até a próxima semana, é o tema Atalaia. Atalaia, amém? Eu não sei se está entre nós alguém que já ouviu falar desse tema. Ok? Não sei se alguém já ouviu falar sobre esse tema, Atalaia, mas penso que já. É um tema muito comum. É um tema extremamente comum, extremamente importante também para aquela pessoa que quer viver uma vida com Deus, amém? Então, nós queremos agradecer e louvar a Deus por esse tema maravilhoso. Atalaia. O que é Atalaia? Primeiro, o texto que nós lemos do profeta Ezequiel é um texto em que nós podemos notar a preocupação de Deus em levantar o profeta Ezequiel como Atalaia. Como a Bíblia diz, eu te constituí por Atalaia sobre Israel, para que avisasse sobre os perigos a nação que estava correndo por causa do pecado, do erro, de práticas erradas que o povo estava correndo. Logo, você no texto de Ezequiel 33, você pode sentir Deus preocupado com o bom trabalho do Atalaia, o bom trabalho de um ser com uma função específica, ok? Com uma função específica. O que é o Atalaia? Qual é a função do Atalaia? Qual é a importância que tem o Atalaia? Qual é o requisito que uma pessoa precisa ter para se tornar Atalaia? Qual é a missão do Atalaia? Quais são as razões que levam Deus a levantar um Atalaia? E se um Atalaia não fazer o seu trabalho, quais são as consequências numa família, num povo, numa nação, numa comunidade, numa igreja, quando não existe Atalaia? E a pergunta, se calhar mais profunda, é: quem é o Atalaia da tua casa? Quem é o Atalaia da tua família? Quem é o Atalaia da tua empresa? Quem é o Atalaia dos teus filhos? Essa, se calhar, vem a ser a pergunta mais importante sobre essa questão. Então, esses dias, nós estaremos falando sobre a questão do Atalaia. Primeiro, para dizer que a palavra Atalaia vem do hebraico, ok? Do aramaico, perdão. Vem do aramaico, que significa, é atitalia. É uma palavra do aramaico, atitalia, que significa vigia permanente, ok? Ou watchman, em inglês, watchman, ou homem que vai vigiando, é um vigia, um guarda-atento permanente que vê de longe. Atalaia é aquele que vê antes de todos. Atalaia era uma função militar, Atalaia na verdade, não foi, mas continua até aos dias de hoje, ser uma função militar ou policial. É aquela pessoa, esse na verdade é o termo no original, função militar. Depois vamos adequar aquilo que vamos contextualizar na visão teológica. E na visão teológica podemos chamar de intercessor, na visão teológica podemos chamar de profeta, na visão teológica podemos chamar aquele que avisa, aquele que recebe a informação da parte de Deus. Mas vamos ainda olhar, amém, naquilo que é a origem da palavra, né? A origem da palavra. Antes de tentar contextualizar teologicamente, vamos ainda falar da contextualização real. Atalaia, se os irmãos se lembram, ou já têm visto, quer nos filmes, quer na unidade militar, há sempre aqueles postes
né? Aquelas torres mais altas no muro, onde fica um guarda com binóculos e com arma. Não sei se os irmãos conseguem se lembrar deste episódio ou desta situação. Você vai ver em volta do muro de um quartel, em volta do muro de muros de uma grande instalação, nós temos, né, várias torres onde tem um militar com uma arma, um militar com binóculos que vai vigiando. O atalaia consegue ver dentro e o atalaia também consegue ver fora. O atalaia consegue ver o que está a vir e o atalaia também consegue ver o que está a se passar por dentro. Então, atalaia é uma função militar, na verdade, militar, que tem como objetivo principal poder vigiar, né? É o homem que vigia, é o homem que contempla, é o homem que está atento para ver o perigo que se aproxima, o perigo iminente, o perigo que está por vir. É ele que tem a responsabilidade de avisar nos seus comparsas. Significa que dentro do palácio, dentro da cidade, dentro do quartel, eu estou debaixo do muro, não estou a ver o que está por vir, mas o atalaia está em cima do muro, numa posição elevada, como se no monte, o homem que está no monte, numa situação no quarto alto, e ele tem a responsabilidade de ver o que é que está a vir, qual é o perigo que está se aproxima, e ele avisar no povo. Se não tem atalaia, significa que você nunca sabe quem é que está a vir. Não havendo atalaia, você nunca sabe o perigo que está a se aproximar. Não havendo atalaia, vocês são surpreendidos constantemente. E sobre isso, sobre as consequências da ausência de atalaia, nós vamos falar um pouco mais à frente, amém? Então, quando uma pessoa é atalaia, quando um soldado é destacado na posição de atalaia, e eu entendo muito bem isso, porque eu passei no serviço militar obrigatório, e eu tenho mais ou menos a visão dessa questão. E toda pessoa que passa no serviço militar obrigatório, ou mesmo ficou na vida militar, ele sabe que faz serviço de guarda enquanto estudante, enquanto aluno, e nesse período do serviço de guarda, você é obrigado a fica numa posição estratégica para analisar todo o movimento, amém? E normalmente a arma do atalaia é a arma de longo alcance. Atalaia, ele está na torre, mas ele tem uma arma de longo alcance, ele tem binóculo para ver de longe, e ele está numa posição, amém, privilegiada. E o atalaia, quando ele vê um perigo, ele tem várias formas de avisar o exército. Irmãos, aqui eu estou a tentar mais ou menos contextualizar aquilo que é a visão militar ou a função militar de atalaia. Ainda não estou a falar na vertente teológica ou na vertente espiritual. Alguém me diz um amém? Alguém me diz um glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, um atalaia é justamente aquele militar, aquele guarda, aquele segurança, aquele polícia que é destacado na posição de vigiar. O guarda precisa ver dentro, glória a Deus, por fora, precisa contemplar dentro e precisa contemplar fora. Ou seja, o atalaia é a única garantia que temos para não sermos pegos de surpresa. O atalaia é a única garantia que temos para não sermos invadidos sem avisar. O atalaia é o grupo de pessoa ou a pessoa destacada para poder avisar os perigos que estão a vir. E se calhar fazer a primeira intervenção antes do perigo chegar. E todo atalaia cada exército tem a sua forma de poder, que o atalaia usa para avisar o perigo. Para algumas, sobretudo na época medieval, na época que lutavam com espadas e lança, quando um atalaia via um perigo a vir, um exército a vir, ele estava numa posição de destaque. O que ele fazia? Tocava a trombeta, é aquilo que nós chamamos chofar, né? Chofar ou trombeta
Em caso de perigo iminente, ao tocar, se o atalaia tocou, as pessoas sabiam que o atalaia não dá um alarme falso. Quando o atalaia toca, significa que ele viu, ouviu ou sentiu o perigo. O atalaia, quando toca, significa que toda a cidade tem que se mobilizar em função do toque do atalaia. Toda a cidade tem que se mobilizar, tem que se preparar, porque o perigo está a vir à nossa casa. O perigo está se aproximando da nossa casa. Então, quando o atalaia fosse um homem distraído, significa que ele não contemplava o perigo a chegar. Se a atalaia fosse distraído, não fosse uma pessoa atenta, o que ia acontecer? O perigo se aproximava e, infelizmente, a margem de manobra seria reduzida. É por isso que essa função de atalaia, ou de vigia, ou amém? De vigia, de guarda, era uma função super fundamental. E atalaia não pode ser uma pessoa qualquer. Atalaia tem que ser uma pessoa que tem predisposição de ficar alerta. É por isso que toda pessoa que viveu a vida militar ou até hoje vive a vida militar sabe que no posto de guarda o tempo máximo que um guarda fica na porta da arma é de 2 horas, ok? Eu tenho certeza que toda vez que você passa num quartel-general ou quando você passa numa esquadra policial, você sempre vai ver na porta um segurança de pé ou um polícia de pé. Você pensa que aquele polícia fica lá de manhã às 7 horas até às 20? Não. Eles têm turno. Uns ficam uma hora, outros ficam de 2 em 2 horas. O recomendável é que o polícia ou um militar só possa ficar 2 horas ali de pé. Então, apesar de você estar sempre a ver polícias ali, não significa que esses polícias estão lá toda hora. Esses polícias têm um tempo próprio, um tempo marcado para poder ficar de pé. Amém? Para poder ficar de pé e contemplar. Por quê? Para evitar a exaustão, para evitar o cansaço e havia troca. Então, essa explicação que eu estou a dar aos irmãos é justamente aquilo que é a visão sobre o atalaia, a visão sobre aquela pessoa. Logo, os invasores, quando queriam vir atacar a cidade, irmãos, vamos ser atentos então com o microfone. Estou sempre a fechar pessoas, estou sempre a bloquear microfones, os irmãos também estão sempre a abrir, não estou a perceber. Eu já bloqueio porque a irmã deixou desbloqueada. A irmã volta a abrir e o barulho entra. Eu volto a bloquear. Irmãos, não vamos ser pedra de tropeço. Vamos ser sérios e atentos, por amor de Deus. Se eu já bloqueei o microfone do irmão, o irmão não pode voltar a abrir. Por favor. Continuando. Então, o atalaia, irmã Marilda, por favor, não volte a abrir o microfone. Irmã Marilda no WhatsApp, estou a bloquear o microfone, a irmã continua a abrir. Não volte a abrir o microfone, irmã Marilda, por favor. Ok. Como eu estava a dizer, o atalaia era o militar ou polícia que avisava a possível invasão invasão vindo sobre a cidade ou sobre o quartel. É ele que avisava a entrada de ladrões, é ele que vigiava qualquer coisa intrusa. E havia vários. Amém? Quando o perigo eminente estava para vir sobre a cidade, o atalaia havia muitas formas de falar. Vamos supor, basta bater o tambor ou gritar, apitar o chofar, a trombeta, uma vez podia significar alerta. Ou seja, ele pode estar olhando de fora do muro, está a ver muito movimento estranho no capim. Ele não tem certeza, mas ele já entendeu, não, o capim está se movimentando de lado. Se calhar temos invasores camuflados se aproximando, não estou a dar conta. Quando ele apita uma vez, significa que a cidade tem que ficar alerta. Ainda não é invasão, não tem certeza, mas ele já olhou de longe, já percebeu, aqui alguma coisa está estranha. Amém? E é isso que nós podemos até chamar de sensibilidade espiritual.
ok? Ele olhou e percebeu, não, aqui alguma coisa está estranha. Então, uma patrulha sai e vai fazer ronda naquele lugar para garantir que o atalaia esteja, garantir que a desconfiança do atalaia esteja certa ou esteja errada. Amém? E o atalaia não podia ser uma pessoa brincalhão. Na posição de atalaia, você não pode ser brincalhão. Você não pode começar a pitar à toa, pim, 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 começar a trazer disparos aleatórios. Porque o atalaia que apita à toa tira seriedade e preocupação no coração dos militares. Você não pode agora apitar, vão lá ver errado. Não é mentira. Apita de novo. Não, não, não. Tem que ser uma pessoa que seja séria, idônea, responsável, capaz de exercer bem esta função. Os irmãos entenderam o trabalho do atalaia? Estamos juntos? Podemos continuar? Amém. Amém, pastor. Amém, pastor. Amém. Estamos juntos, pastor. Estamos Amém, juntos. pastor. Amém, amém. Podemos continuar. Estamos Amém. aqui a sentinela, pastor. Estamos aqui a sentinela. Estamos a vigiar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Estamos atentos. começando a contextualizar Ezequiel 33, Deus disse assim ao profeta Ezequias, né? E Deus chamava Ezequias muito como filho do homem. Filho do homem, fala ao teu povo dizendo, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia, ele deve, quando ele olhar e contemplar, a espada se aproximar. Se ele não avisar, o sangue cairá sobre a sua cabeça. Olha a responsabilidade. E no versículo 7, Deus está a dizer a Ezequiel, eu te constituí como atalaia do meu povo. Eu te constituí como vigia, como intercessor, como aquele homem que é levantado para poder avisar e enxergar o perigo vindo à distância e anunciar. Ou seja, o atalaia que não vê o perigo distante não é atalaia. O atalaia que não percebe o perigo se aproximar e fazer intervenção e colocar o povo a se preparar não é atalaia. Então, Ezequiel, você precisa ser o homem que aprende a ver o perigo a vir. E o atalaia não vê só o perigo a vir. A atalaia também veja bênçãos a vir. Alguém está me entendendo? O atalaia não vê só problema, também vem belezas. Porque há muitos momentos que está a vir uma caravana de um rei amigo trazendo suprimento, trazendo armamento, trazendo coisas boas para o povo. Então, o atalaia, ele ao estar na posição certa, ele também vai contemplar a ajuda chegando à cidade, suprimento de medicamentos chegando à cidade, alimentação chegando, caravana de empresários ou de comerciantes chegando à cidade. Então ele vai avisar, olha, preparem-se, avisem o rei, porque estava a caravana do rei do país X. Avisem o rei, estamos a receber visita de comerciantes, navios atracaram no porto, agora estão a caminhar até a nossa cidade. Então, o atalaia não vê só problema, a atalaia também vê bênçãos, também vê coisas positivas a aproximar. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus está a dizer, Ezequias, eu te constituí como atalaia, te constituí como homem de vigia, te constituí como homem capaz de enxergar de longe, capaz de enxergar problema, capaz de enxergar situações. E você, depois de ver, não se cala. Depois de ver, avisa no povo. Depois de ver, avisa na cidade. Depois de ver, prepara as pessoas por causa do que está por vir. Depois de ver, aprenda a anunciar para todos saber o que é que vai acontecer. Aleluia. Ô Ezequiel, eu estou a te constituir como atalaia, eu estou a te levantar como atalaia, que na noite de hoje, Deus levante a ti, Daniela Felipe, Deus levante a ti, Beatriz Débora, Deus levante a ti, Paula Mazanga, como atalaia da tua família, como atalaia da tua casa, Isabel Ribeiro, Deus levante a ti como atalaia. Ercília, Deus te levanta como atalaia. Maria, Nazaré, Ana Fernandes, Deus te levanta como atalaia. Érica Gomes, Amaral, Deus te levanta como atalaia.
Mônica, Deus te levanta como atalaia. Mariana, Deus te levanta como atalaia, em nome de Jesus Cristo. Que na noite de hoje, aleluia, Deus possa te constituir como atalaia da sua casa, como atalaia da sua empresa, como atalaia da sua família, como atalaia do teu bairro, como atalaia da tua nação, para que a tua família não seja pego de surpresa, para que a tua família não seja invadido, não seja surpreendido por as coisas negativas que possam vir. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Glória, 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 aleluia, aleluia. Seja louvado, aleluia. Deus me levanta como atalaia da minha casa, da minha família. Aleluia. Entenda, amados. Entenda, irmão. Entenda algo importante. Aqui quero também trazer, voltar a tocar nessa tecla pela direção do Espírito Santo, que o atalaia não vê só problema. A atalaia também vê bênção se aproximando. Existem casais que, quando coisa boa está para vir na mão deles, porque as coisas antes de se materializar fisicamente, primeiro se materializam no espírito. Amém? Então, antes de chegar fisicamente, primeiro aquilo vê. Deus primeiro derrama a bênção no teu espírito, depois essa bênção se materializa na tua mão. A questão é, quando está para se materializar, você tem que ter, o atalaia tem que ter discernimento de perceber por que de repente o meu ex está a me ligar muito, a me fazer pressão para se encontrar com ele. Quando você é um atalaia, você começa a perceber, não, o diabo está a procurar legalidade na minha vida para eu falhar, eu pecar e ele ter legalidade para roubar a bênção que está por vir. Você tem que começar a entender que quando existe bênção chegando, de repente você e teu marido começam a brigar constantemente, briga desnecessária. Isso é um sinal que alguma coisa boa está por vir e o diabo está a buscar legalidade, está a buscar a permissão para roubar, para destruir, para quebrar. Quando você é distraído, quando você não é atalaia, ou você é um atalaia que dorme no posto, você é atalaia que não tem binóculo, você é um atalaia que não vê a distância, você se mergulha naquela discussão, se mergulha naquela confusão. Negócio que estava para dar certo, de repente não dá certo. As coisas que estavam para andar, de repente já não dão. Você estava a se preparar para receber uma grande bênção. De repente, amizades que não tem nada a ver te levam na unguenda, te levam numa vida que não tem nada a ver, te levam na distração. E aquilo que estava para chegar, de repente você deu legalidade para o diabo te roubar. Antes de se materializar, você é roubado. Antes de se materializar, você é sabotado. Porque você não foi atalaia, você não vigiou, você não foi sábio o suficiente para entender que isso que está vindo na minha vida é uma distração de Satanás para roubar a minha bênção. É uma distração de Satanás para roubar a minha oportunidade. É uma distração de Satanás para roubar a minha vida. Ou alguém diga glória a Deus, alguém diga aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Seja louvado pela palavra tão poderosa. Você tem irmãos, vamos bloquear o microfone. Quando você é um atalaia, você tem discernimento sobre as coisas espirituais. Quando você é um atalaia, você tem discernimento sobre, sabe fazer a leitura. Irmão, existem momentos que do nada você começou a brigar, cale-se. Do nada o filho começou a te estressar de uma maneira incrível, cale-se. Existe legalidade que o diabo procura. Ok? Às vezes o que o diabo está a fazer é mesmo colocar um espírito de confusão na vida desse filho para você lhe lançar uma palavra de maldição e bloquear a vida dele. Às vezes esse mau comportamento que está a vir é mesmo uma provocação necessária que o diabo está a fazer para você lançar uma palavra negativa e você destruir a vida dele. Você lançar uma palavra e o diabo usar aquela palavra para poder ter acesso
na vida dele. Então, a falta de discernimento que muitos têm. Então, por que quando você entra de jejum, é justamente esse período de jejum que o marido decide implicar contigo, a implicação fica 10 por 10. Por que é neste período que ele se implica tanto contigo? Porque ele quer sabotar o jejum. Ele já percebeu que há uma bênção vindo, e na verdade não é que o teu marido seja feiticeiro ou bruxo, não, às vezes ele só está distraído e o diabo encontrou uma brecha e o diabo pode lhe usar para poder atrapalhar o trabalho espiritual que você está fazendo. E você, como não tem prudência, você não está a entender que esse período que eu estou de jejum é um período particular, você também se mete nas discussões. Você, como não consegue perder batalha, você comer mamá, mamá responde tudo, você comer mamá sabe tudo, você comer mamá grita tudo, você comer mamá que não aceita perder nenhum minuto, você tem sempre razão, também você responde, você também vai, e eu te disse, eu sempre te falei, não me tenta, tomara de jejum, não me tenta, faz só com o teu diabo, você está dizendo no teu marido, você de jejum, num período espiritual, num período de grande graça, num período de grande abertura, estás a lançar essa palavra na tua casa, vai embora, vai com teu diabo. O homem que dorme contigo na cama está aí com o diabo dele. Oh Deus da glória, Pai nos ajuda, Pai nos capacita, Pai nos ensina. Então, essas questões, essa falta de prudência, essa falta de sabedoria, essa falta de compreensão, essa distração de muitos atalaia que está a permitir, aleluia, nós perder coisas porque não estamos a vigiar o suficiente, porque não estamos a compreender o suficiente. Ezequiel, eu te constituí, Ezequiel capítulo 33, versículo 7, eu te constituí, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a nação de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe dirás aviso da minha parte. Ok? Dirás aviso da minha parte. Serás o porta-voz. Tu dirás o que vai acontecer. Amém? Crente não pode ser uma pessoa que tudo lhe encontra de surpresa. Crente não pode ser uma pessoa que toda derrota lhe encontra de surpresa. Não pode ser uma pessoa que não sabe fazer leitura dos tempos, não sabe fazer leitura da estação, não sabe fazer leitura das coisas. É porque não somos atalaia, não somos exercitados para ser atalaia, não somos exercitados, não somos muito mais do que exercitados, experimentados, essa é a palavra. Não somos homens experimentados no mundo espiritual. Por essa razão, muitas guerras e muitos combates vêm até nós porque estamos distraídos demais, despreocupados demais. Em outras palavras, como dizia minha esposa, nós somos humanos demais para compreender, humanos demais para fazer leitura, humanos demais para compreender a estação. Aleluia. Cuidado, irmão. Muitos de nós recebemos visitas erradas em palavras, como sempre, nos motivas, nos pões para cima, e isso é muito bom. Como estava a dizer, muitas vezes nós recebemos visitas erradas em tempo errado. Cuidado quando você está quase a fechar um grande negócio, de repente querem reunir na tua casa, reunião familiar, festa de alguém, num período que você está esperando uma grande bênção, de repente, reunião familiar daqui, não, tem que ser na tua casa, tem que ser, fica atento, nem tudo é normal. Nem tudo é normal. De repente, pessoa que nunca mais te ligou começa a te ligar, pessoa que nunca mais se importou contigo começa a te procurar, pessoa que, cuidado nesta fase de receber pessoas estranhas. Nós temos que ter sabedoria. Você não pode só viver por viver. Você tem que ser uma pessoa espiritual. Você não pode só viver por viver, não pode só andar por andar. Está a compreender? Tem que ter sabedoria. Preciso ter compreensão das coisas.
entendimento. Nós somos humanos demais. Nós, às vezes, somos humanos demais. É importante ser espiritual. Ser espiritual. Ezequiel, eu te constituí por atalaia, para você olhar e ver de longe e perceber o que está acontecendo. Amém? Eu estou a tentar trazer aqui vários assuntos, várias questões, para você ver de longe. Tem que analisar nos dois âmbitos. Tempo de receber bênção é tempo de concentração. Tempo de receber bênção é tempo de vigia. Tempo de receber bênção é tempo de consagração e de santificação. Cuidado quando o teu coração deseja constantemente voltar de onde Deus já te tirou. Existe amizade, nunca mais pode voltar na tua vida. Existem pessoas que já saíram, nunca mais podem voltar. Então, um homem te traiu, te enganou, te prejudicou, te colocou para baixo, te magoou. Você decidiu se afastar, se afastaste, sofreste, passaste um momento difícil, liga no pastor toda hora, pastor orou contigo, meditou contigo, trabalhou, estás a superar, tua vida já está a estabilizar, tuas emoções estão a estabilizar, as portas estão a se abrir, te apareceu proposta para trabalhar num bom lugar, de repente ele aparece, me perdoa só, vamos ver ainda. Você como também já é a mamã, mas você como é mais boa do que Deus? Você como é já a mamã amorosa? Ah não, ele assim mesmo mudou, eu nunca até ele vi falar assim, falou diferente, até chorou na minha frente. É nada, tá mesmo diferente, é mesmo só as bênçãos de Deus. Vai se trazer, vai sem prudência, sem entendimento, foi, bate cara na parede, pegaram o coração dela. Aquilo que ralam com ele a cenoura, como é que é? É ralador mesmo? Pegaram o coração dela, meteram no ralador, ralaram, fizeram em picadinho. Outra vez, pastor, eu denunciei, pastor. Misericórdia, Senhor. Deus nos ajuda. Deus tenha misericórdia de nós. A falta de prudência, a falta de paciência. Amém? Você que já estava para subir, fica novamente para baixo. Essa amizade não te dá nada. Você quer sempre provar alguma coisa, porque quando você está no meio dele, só te mete no chão, só te critica, só te fala em mal. Mas você insiste em estar no meio que é tóxico, que é prejudicial à tua saúde emocional, zombam da tua fé. Você não sabe que águias andam com águia. Águia não anda com galinha, não seja teimoso. Águia anda com águia. Águia com águia. Mesmo na tua família, você tem que aprender a identificar quem é a pessoa que está a buscar os mesmos objetivos que você. Quem não está a buscar romper altar. Quem não está a buscar Deus. Quem só quer saber das aventuras da vida. Pode ser teu irmão, teu primo. Não é para você seja amigo, não. Você procura quem está a buscar os mesmos objetivos que você. Junta-se com águia. Águia voa com águia. Tubarão nada com tubarão. Tubarão não nada com peixinho. Estou a te explicar, você não está a entender. Eu estou a te explicar, você não está a entender. Amém, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus. Muito forte. Glória a Deus, glória a Deus. Fala tudo, Espírito. Quero ser mais boa que Deus. É palavra, Muito forte. Então, o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Nós abraçamos o porco-espinho, né? Abraçamos o porco-espinho. Abraçamos tem uma árvore cheia de picos, é pinheiro, né? Abraçamos o pinheiro constantemente. Há um provérbio em fiote, na língua do meu pai. Eu não consigo dizer em fiote, mas consigo dizer a tradução em português. Meu pai sempre dizia assim: o pedaço, o tronco que está a balançar na árvore, e o olho já viu, não pode furar o olho.
O tronco que está a balançar na árvore, que o olho já viu, não pode furar o olho. O tronco que fura o olho é aquele que você não estava a ver, de repente passou. Se o tronco que estava a balançar e o olho já viu furar o olho, é grave. Você não é digno de ser chamado homem, ou seja, falar, você não é digno de bater batuque, ou seja, não pode bater batuque na aldeia, né? Batuque significa as pessoas que têm o direito de batucar à noite em roda da fogueira, era tipo os valentes da aldeia, os homens de verdade, os homens considerados. E a irmã Rosana disse, obrigado pelo alerta, poderia cair mais no ralador. Meu Deus, não vou ler vossos comentários, vai me distrair. Então, o pau que o olho já viu, você não pode cair. Você vai continuar com essas promessas até quando, irmão? Eu sou contra, eu não sou a favor do divórcio. Eu sou a favor de que uma mulher, sim, existe homem que falhou ou esposa que falhou, traiu. Você pode perdoar. Claro, pode perdoar. Perdão é bom, é necessário e é bíblico. Não é obrigatório, mas é. Mas a minha irmã diz, mas perdão, calma aí. Falha hoje, falha amanhã, depois da manhã, 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 depois da manhã. É como então? Misericórdia. Ok? E qual é o perigo? O perigo é que nessas tentativas, existem doenças que podem vir em casa. Nessas tentativas, existem doenças que podem ser trazidas em casa, a ti e nas crianças. Nessa tentativa, são energias malignas que podem vir. Nessas tentativas, é feitiçaria que pode entrar. Ok? É importante refletir muito bem sobre isso. Atalaia, veja de longe. Atalaia, compreenda. Atalaia, seja vigia. Atalaia, aprenda a fazer leitura. Ok? Atalaia, compreenda e veja de longe. Diga comigo, eu sou Atalaia em nome de Jesus. Diga comigo, eu sou Atalaia. Em nome de Jesus, eu sou Atalaia. Eu sou Atalaia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sou Atalaia, em nome de Jesus. Eu sou Atalaia, em nome de Jesus. Requisitos para ser um Atalaia. Ok? Amém. Requisitos para ser um Atalaia. Requisito para ser um Atalaia. Número 1. Um Atalaia tem que ter boa visão. Significa não pode ser cego. Para ser Atalaia não é só quem quer. A ser Atalaia existem requisitos. E requisito número 1 é um Atalaia precisa ser... Desculpa, um Atalaia precisa ter boa visão. Amém? Um Atalaia precisa ter boa visão. Não pode ser cego. Esse é o primeiro requisito. Porque com a visão que você observa os perigos iminentes. É com a visão que você observa o que está por vir. É com a visão que você observa o que está ao teu redor. É por isso que eu sempre digo, uma pessoa espiritual, ele precisa ver 2 vezes, ouvir 2 vezes, falar 2 vezes e pensar 2 vezes. Ok? Vou repetir. Uma pessoa espiritual, ele precisa ver 2 vezes, ou seja, o primeiro contato visual
contato físico, humano, mas o segundo contato é o contato espiritual. Ok? Você precisa aprender. Há uma irmã que já abriu o microfone, quando abre. Você precisa aprender a ver 2 vezes. Se nós tivéssemos visão e fôssemos atalaia com visão, muita coisa que chegou até nós não chegaria se tivéssemos visão espiritual. Muitos relacionamentos que nós entramos, não entraríamos se tivéssemos visão espiritual. Muitos negócios que fizemos, não faríamos se tivéssemos visão espiritual. Muitas aventuras que metemos, não nos colocaríamos se tivéssemos visão espiritual. A falta de visão espiritual está na razão que muitos de nós caiu em buracos, em erros, em falhas, e algumas dessas quedas está a arrastar toda a nossa vida até hoje, porque nós não temos capacidade de ver. E o pior para mim não é só capacidade de ver. O pior para mim é que a igreja, os irmãos em Cristo, transferiram a responsabilidade de ver no Espírito no profeta. Transferiram a responsabilidade de ver no Espírito só no pastor. Ou seja, só o pastor é que pode ver. Só o pastor é que tem visão espiritual. Não, o pastor sim pode ter uma visão espiritual mais apurada do que um crente, por causa da posição e da graça que ele tem. Mas ver no mundo espiritual é uma graça que Deus libera a todos. Porque quando você nasce do Espírito, quando você nasce do Espírito, você precisa ouvir no Espírito, ver no Espírito, falar no Espírito, sentir no Espírito. É algo natural para todos que nasceram de novo. Não é alguma coisa que Deus decidiu só dar nos profetas. Não, todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que têm aliança com Deus, têm a graça de ver. Repito algo que eu sempre digo, e ainda ontem na aula de cura e libertação eu falei, aquilo que você não sabe não está ativado no teu espírito. Aquilo que você não aprendeu não fica ativado no teu espírito. Aquilo que você não recebeu através do ensinamento de palavra não fica ativado no teu espírito. Ok? Então, o primeiro requisito para ser atalaia, nós temos pelo menos aqui uns 5 requisitos. Não vamos falar de todos hoje, vamos falar de alguns requisitos. O primeiro é esse, ter boa visão. Quando você está a receber uma palavra como essa, tens que saber, no momento que estás a receber, você estás a receber a sério, você estás a fazer anotações para depois você ler. Ou uma pregação como essa, você pode voltar a ouvir 2, 3, 4 vezes. Quanto mais você ouvir, mais aquilo fica aprendido dentro de ti. Talvez, eu não sei se até a minha esposa sabe, irmãos, eu, quando vou no escritório, estou a trabalhar, como qualquer pessoa que trabalha no escritório, normalmente trabalha com auricular, está a trabalhar, está a ouvir música. Irmãos, eu fico às vezes 1 hora, só estou a ouvir língua estranha. A minha música de fundo é língua estranha. Eu ouço língua estranha todo o tempo, porque isso ativa coisas no meu espírito. Eu estou a trabalhar no escritório, mas a pregação que eu já ouvi 7 vezes, 8 vezes, porque eu encontrei algo naquela pregação que eu preciso ativar no meu espírito. Eu ouço aquela pregação, repito. Tem coisa que até o pregador no vídeo ainda não falou, mas eu já sei, porque já ouvi tantas vezes, porque quanto mais você ouve, mais aquilo entra, porque a fé vem pelo ouvir. Há coisa que não vai ativar na primeira vez que você vai ouvir. A primeira vez vai te despertar, a segunda vez vai te alimentar, mas a terceira vez vai fixar, vai estabilizar. Há livros que eu já li 3 vezes. Há livro que eu ainda não cheguei no próximo capítulo, mas já sei o que é que está a vir. Sobretudo esse livro que eu já partilhei, Declare, Nomeie e Tome Posse. Eu já li aquele livro não sei quantas vezes. Porque quanto mais você se alimenta daquela parte que você precisa, mais forte ele fica no teu espírito. Então, muitos de nós não tem visão. Requisito do atalaia, você tem que ter boa visão. Não é só visão, boa visão. Você tem que ter boa visão.
Há pessoa que só consegue ver de perto. Há pessoa que vê, mas usa óculos para ver. Há pessoa que vê, mas não consegue ver distante. Há pessoa que vê, mas não consegue ver num lugar com um pouco de escuridão. Há pessoa que vê, mas a visão dele é fusca. A questão é que a atalaia não pode ter visão fusca. A atalaia não pode ter uma visão comprometida. A atalaia tem que ter boa visão. E eu aprendi com um oftalmologista que ver aprende-se. Isso me surpreendeu. Foi muito forte para mim. Eu estava com a minha esposa. Uma médica cubana. É uma oftalmologista cubana. Ela disse: ver aprende-se. Ninguém nasce sabendo ver. Ver aprende-se. Eu nunca havia ouvido falar dessa frase. Essa frase mexeu comigo. Mexeu comigo de uma forma muito forte. Ok? Então, quando você não tem a visão espiritual, quando você não vê no mundo espiritual, você não pode ser atalaia. Ou você é um atalaia que as lutas chegam com muita facilidade. Como é que está a tua visão espiritual? Como é que está a tua visão espiritual? Como é que está a tua visão, irmão? A atalaia tem que ter visão espiritual. A atalaia tem que ter percepção espiritual. Vou dar aqui um exemplo. Irmãos, estou a sentir muito silêncio. Estamos juntos ou não? Amém, pastor. Estamos aqui. Estamos juntos, pastor. Amém. A palavra está conosco, pastor. A palavra Estamos juntos, pastor. Amém, pastor. Aleluia. Estamos aqui. Pastor, está a tocar na ferida, pastor. Está a tocar na ferida. Amém, amém, pastor. Pastor, está a tocar na ferida. Amém, pastor. Vamos abrir 2 de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Vamos parar apenas nesse requisito, o requisito número 1. Capítulo 6, versículo 17. Vamos ler apenas o 17 para a compreensão. Deixa eu ir na casa da manhã. 1 de Reis, capítulo 6, versículo 17. Quem tem achado, pode fazer. Eu achei, pastor. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Elias. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Nós estamos perante um evento super extraordinário, quando o profeta Eliseu estava, pronto, não vou encurtar a história, estava em sua própria casa e um pelotão do exército sírio sitiou a casa dele, ou seja, ficou em redor da casa dele. Ok? Cercou a casa dele. A palavra certa militar é sitiar, né? Sitiar a cidade, sitiar uma localidade. Mas podemos dizer cercou. Cercou a casa dele. E ao cercar a casa dele, era para lhe capturar, porque o profeta estava a revelar segredos de guerra dos sírios ao rei Acabe. Então, o profeta Eliseu cercou, o exército cercou a casa do profeta Eliseu. Quando o moço do profeta acordou, ele sai fora, vê um grande número de soldados, colocaram a casa no meio, pronto a matar o profeta Eliseu. Ele ficou assustado, entrou em pânico, entrou dentro da casa. Profeta, 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 há um exército lá fora, vieram para nos matar, são muitos, são sírios. Profeta na paz. Abriu o TikTok dele, estava no vídeo do pastor Benção. O vídeo novo que o pastor Benção colocou no TikTok, está na paz. Pastor, profeta, para de estar no TikTok. Lá fora tem exército, vão nos matar.
Eliseu falou, o que está conosco é maior do que está com eles. Mas como, profeta? Como? Eu não estou a ver. Porque ele só tinha, o jovem profeta só tinha uma visão. O profeta Eliseu tinha duas visões, via duas vezes. Por isso é que eu disse, um homem espiritual tem que ver duas vezes. Tem que ver duas vezes. Aquele menino só via uma vez. O profeta Eliseu via duas vezes. E no versículo 17, o profeta Eliseu orou. Diz assim, Senhor, peço-te, abra os olhos. Ele já estava com olhos abertos, mas oraram mais para ele abrir os olhos. Rebro satalamandaia, shuribicanta, babocha. Ele já estava com olhos abertos, mas oraram mais para ele abrir os olhos. Ai, 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 ai. Eu tenho que pregar essa mensagem no Congo Democrático. Lá, se eu pregar no Congo Democrático essa pregação, as cadeiras vão estar no ar. Congolês. Amém. Tem que pegar em Kinshasa. Essa pregação é para levar em Kinshasa. Amém. Glória a Deus. Então, imagina que alguém que acordou, abriu a porta, viu o soldado, entrou em casa, comunicou no profeta, e o profeta está lhe dizendo, teus olhos estão fechados. Como assim? Eu não sou cego. Eu estou a ver essa cadeira, estou a ver que isso é porta, estou a ver que essa janela, mas o profeta está lhe dizendo, você não vê, você é cego. Ou seja, você é um atalaia. O não ver, a falta de visão do jovem, e esse não era jovem mundano, esse jovem é discípulo do profeta. Esse aqui não era jovem da Anguenda, jovem do pai do Arraso, jovem que passa a noite na discoteca, não. É jovem que dorme na casa do profeta. Esse é um jovem que dorme na casa do profeta, vive com o profeta, come com o profeta, mas não tem visão. Hã? Hoje podemos dizer, tem cargo de diaconisa, tem cargo de corista, é protocolo. Ele é protocolo. Estás a ver? É o irmão que fica na porta a receber todo mundo a chegar. Mas o profeta lhe olhou, disse, você não vê. Você não vê. E o não ver causou uma preocupação exagerada no coração daquele jovem. Aquele jovem está muito preocupado porque não vê. Aquele jovem está ansioso porque não vê. A falta de visão faz o ataleia ficar ansioso, como muitos de nós estão a ouvir essa pregação com muita ansiedade. Há muitos de nós agora estão a ouvir essa pregação, mas está muito ansioso. Pastor, vou fazer como? Pastor, vou ir como? Pastor, a situação vai mudar como? Nós somos muito. Nós somos muitos. Nós somos muitos. Nós somos muitos. Muitos. Somos muitos nessa condição. Versículo 17. Orou Eliseu, ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Oh meu Deus, o que fez o jovem ficar preocupado e o que fez o profeta Eliseu ficar calmo? A diferença está, o jovem não vê e Eliseu vê. A não visão ou seja, os anjos de guerra estavam em cima da casa. O jovem vendo como não, os anjos estavam lá. Os jovens entendendo como não, o exército de Deus já estava lá. Não se tratava dele ver ou não ver. O exército já estava, mas a questão é, o que não vê está preocupado com a solução próxima, e o que vê está calmo com a solução próxima. Para os dois, a solução está próxima, mas a vida emocional de cada um está a depender em função do que ele está vendo. Vou parar por aqui a mensagem de hoje. Jesus Christ. Pastor, come on, continua, pastor. Pastor, avança, não para.
atento, pastor. Por favor. Pastor. Pastor, Amém, avança, amém. por favor. Estava só beber água, irmão. Estava só beber Oh água. my God. Ei, Amém. graças a Deus. Amém. Graças Meu a Deus, Deus. diferença. Sim. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Glória a amém, Deus. amém. Glória a Deus. Vai nos tirar da doença essa mensagem? Deus é bom, Deus é bom. Então, o jovem profeta, o moço do profeta está preocupado, está em pânico. A tensão dele subiu a 17 ou 18. A tensão subiu, disparou, porque ele viu um exército. Esse exército também está a representar a tua saúde. Este exército está a representar a tua vida financeira. Este exército lá fora está a representar a tua vida marital. Este exército está a representar uma porta que você quer que se abra. A questão é que você está a jejuar, está a orar, mas o problema não está no que você está a fazer. O problema está na visão. Você dorme, sonha, esquece o sonho. Você abre a Bíblia e lê o versículo, esquece. Você ouve pregação, a pregação te cuia no momento, mas quando você vai dormir, assim mesmo como o dia passou, a pregação também passou. Oh, tá te explicar. É justamente isso. É visão. O primeiro requisito para alguém ser atalaia é ter boa visão. E o profeta, o exército inimigo rodeou a casa dele. O moço do profeta acordou cedo, quando abriu a porta viu o exército, voltou a fechar, acordou o profeta. Profeta, há um exército grande aqui fora que querem nos matar. Profeta, o que é que nós vamos fazer? O profeta olhou, disse, deixa orar por ti, deixa orar por ti. Disse, Deus, peço-te, abra os olhos para que ele possa ver. A Bíblia diz, quando Eliseu orou, os olhos desse jovem abriu. Quando os olhos desse jovem abriu, ele viu carruagens de fogo a rodear em cima da casa. Rabra Satalamandaia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória ao Cordeiro. Aleluia. Jesus. Cavaleiros e cavalos. Um exército, anjos com espada de fogo, anjos equipados para a batalha, um exército preparado à espera de ordem. Eles estavam na terra, o exército inimigo estava no chão, mas o exército de Eliseu estava no céu. Aleluia. Naquela época ainda não havia força aérea, mas na casa de Eliseu já tinha um exército que estava no ar. Naquela época não havia helicóptero, mas na casa de Eliseu tinha cavalos em cima. Rebro Satalamandaia. Naquela época não tinha bombas nucleares que saem do céu, mas na casa de Eliseu tinha um exército de cavalos em cima da sua casa, à espera de uma ordem. Quando o jovem viu aquele exército, ficou admirado, ficou calmo, a sua fé voltou no lugar, a preocupação do coração desapareceu, a aflição do seu espírito fugiu, ele parou de ficar atônito, ele parou de estar ansioso, ele parou de se sentir derrotado, ele parou de se sentir abandonado, ele parou de se sentir coitado, ele entendeu, afinal não sou coitado, afinal Deus não me abandonou, afinal Deus está conosco, afinal Deus está aqui, afinal de contas, há um exército, porque os olhos se abriram, em nome poderoso de Jesus. Como servo de Deus nessa noite, eu estou a profetizar, como Eliseu orou no seu moço, e os olhos dele se abriram, eu estou a orar nesta hora, que os teus olhos se abram também, que os teus olhos se abram também, que os teus olhos se abram, no poder do nome de Jesus, que a partir de hoje você veja no Espírito, eu estou a declarar para quem está a acompanhar essa mensagem, que os teus olhos possam contemplar no Espírito, que assim como você vê de dia, você possa ver de noite. Eu declaro que esta palavra se cumpra na tua vida, que Deus te levanta como um verdadeiro atalaia, em nome poderoso de Jesus. Amém
Amém. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Eu recebo todo em nome poderoso. Eu recebo o da palavra em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia. Obrigado, pela palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela palavra. Em nome do poderoso Jesus Cristo, eu recebo e tomo posse. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para as nossas famílias, Senhor. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, por teres usado o teu servo para transmitir a tua palavra, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Abrir a nossa visão. Obrigada. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos orar. Aí onde você está, começa a orar. Diga a Deus, derrama sobre mim a tua unção e me levanta como atalaia, me constitui como atalaia. Diga a Deus, derrama sobre mim a tua unção, a unção que quebra o jugo, a unção que quebra o sentimento de derrota, a unção que quebra as doenças emocionais e doenças físicas, a unção que quebra a estagnação. Unja-me com teu espírito e constitua-me atalaia. Atalaia da minha casa, atalaia da minha empresa, atalaia da minha própria vida, que eu possa ver de longe, que eu seja um verdadeiro atalaia. Começa a orar ali em nome de Jesus. Com o microfone fechado, começa a orar em nome de Jesus. Começa a orar, diga a Deus, unja-me como atalaia, unja-me como atalaia, unja-me. Amado, abra a tua boca e começa a orar. Fecha os teus olhos ali onde você está e começa a orar. Diga a Deus, unja-me como atalaia, unja-me. Não tenha preocupação em colocar comentário aqui no grupo, não tenha preocupação de colocar comentário no Google. A tua preocupação é orar para Deus te ungir como atalaia. Diga a Deus, unja-me como atalaia. Unja, Senhor, a minha cabeça, derrama o teu azeite sobre a minha cabeça e faça-me um verdadeiro atalaia, um atalaia que tem boa visão. Oremos em nome de Jesus. 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 Oh, Pai, ouvi a tua palavra. Ouvi a tua palavra. Ouvi a tua palavra, e a tua palavra é verdadeira, e a tua palavra não falha. Assim como abriste os olhos do jovem, do profeta Eliseu, e ele foi, aleluia, oh Senhor, habilitado a ver no Espírito, assim também, Senhor, habilita-me a ver no Espírito, habilita-me a ver no Espírito, habilita-me a ver no Espírito, em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus, unja-me nesta noite, unja-me nesta tarde, unja-me no dia de hoje, para poder receber uma unção, a unção que quebra o jugo, a unção que muda as circunstâncias, a unção, aleluia. Unja-me, Senhor, unja-me com teu azeite, unja-me com teu azeite, unja-me com teu azeite, unja-me com teu espírito e derrama sobre mim, ó Deus da glória, mais da tua presença, mais do teu espírito, mais da presença de Deus, mais do espírito de Deus, mais da graça de Deus. Quero ser atalaia para meus filhos, Pai. Quero ser atalaia para os meus filhos. Quero ser atalaia para o meu marido. Quero ser atalaia para minha esposa. Quero ser atalaia para os meus irmãos. Quero ser atalaia para minha casa. Quero ser atalaia para minha empresa. Quero ser atalaia, Senhor. Levanta-me como atalaia. Levanta-me como atalaia no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. No poder do sangue de Jesus. No poder que há na cruz. Oh, Senhor Deus da glória. Levanta-me como atalaia. Constitua-me como atalaia. Me conceda todas as habilidades que o atalaia precisa para exercer a função de atalaia. Como intercessor seja levantado hoje, como intercessor que eu seja levantado hoje, como intercessor que eu seja levantado hoje, como alguém que vê de longe, como alguém que está no muro, vendo dentro e fora, contemplando o que se passa dentro e contemplando o que se passa fora, contemplando o que tem dentro e contemplando o que tem fora, porque este é o trabalho do atalaia. A atalaia sabe o que está acontecendo na cidade, mas a atalaia também sabe o que está acontecendo fora da cidade. A atalaia sabe entender o movimento dentro da cidade, a atalaia também sabe entender e ver o movimento fora da cidade. Pai, faça-me ver bem, Pai, me conceda boa visão espiritual, Pai, em nome de Jesus. Essa pregação não pode passar assim,
fim. Essa pregação não pode ser mais uma pregação. Essa pregação não pode ser uma pregação de perca de tempo. Não, eu não estou aqui para perder tempo. Ativa-me no espírito, ativa-me no espírito, ativa no meu espírito a capacidade de ver, a capacidade de compreender. Mesmo de longe eu quero ver. Assim como a águia que consegue ver a distância, assim também Deus, eu quero ver. Me conceda a visão de águia, me conceda a visão de águia. Assim como Eliseu orou e aconteceu, Pai da glória, em nome de Jesus. Eu não posso ter olhos de enfeite. Esses olhos não podem ser enfeite, não, Deus da glória. Eu preciso ver, eu preciso compreender, eu preciso buscar, em nome poderoso de Jesus. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Unja-me em nome de Jesus, unja-me em nome de Jesus. Olha a minha casa, Deus, olha a minha família. Se eu não for atalaia, Deus da glória, quem será atalaia? Se eu não for atalaia, quem será atalaia? Olha as circunstâncias, Deus da glória. Olha as circunstâncias, Pai da eternidade. Olha as circunstâncias, Senhor. Olha quanta coisa na minha vida só aconteceu porque eu não sou atalaia. Olha quantas derrotas eu tive só porque eu não sou atalaia. Olha quantas fraquezas eu tive. Quantos buracos eu caí por não ser atalaia, por não compreender, por não ver. Pai da glória, em nome de Jesus, eu te peço nessa hora, faça-me ver, faça-me ver, faça-me ver, unja-me como atalaia, me constitui atalaia no dia de hoje. A partir de hoje, que eu seja um verdadeiro atalaia. A partir de hoje, que eu tenha habilidades de atalaia. A partir de hoje, que eu seja capacitado como atalaia. Senhor Deus da glória, eu não posso criar filhos dentro de casa, que o diabo está a fazer um plano e está a executar o plano e não perceber. Eu não posso ter, Deus da glória, filhos que o diabo está a executar programas na minha própria casa, eu não estou a entender. Pai da glória, abra os meus olhos para contemplar a vida espiritual dos meus filhos. Abra os meus olhos para eu contemplar a vida espiritual da minha esposa. Abra os meus olhos, Pai, ninguém que está debaixo do meu teto vai viver uma gestão demoníaca sem que eu saiba. Pai da glória, me faça ler os tempos, me faça ler os tempos, me faça ler os tempos. O atalaia sabe discernir o tempo da visitação da bênção. O atalaia sabe entender que essa estação é uma bênção que está a chegar. A atalaia sabe ver de longe. 2026 ainda não chegou, mas o atalaia já está a saber o que é que vai acontecer em 2026. O atalaia já tem uma palavra de ordem para 2026. O atalaia percebe de longe. Dezembro ainda não chegou, mas o atalaia tem que saber o que é que vai acontecer em dezembro. O dezembro ainda não chegou, mas o atalaia já tem que ter uma percepção do que é que vem em dezembro. O atalaia tem que ter uma visão. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, nós te clamamos nessa noite, Senhor. Abra os nossos olhos, estamos na tua presença, nos prostramos diante de ti e clamamos em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, todos aqueles que estão a ouvir essa oração, Pai, toca no seu corpo em nome de Jesus. Toca agora em nome de Jesus. Toca e cura. Toca e cura. Toca e cura. Toca e liberta. Toca e quebranta. Toca e restaura. Toca agora em nome de Jesus. Toca agora em nome de Jesus. Toca agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, assim como a mulher de fluxo de sangue, de ti saiu virtudes, assim também, Deus, vamos a liberar virtudes sobre a vida financeira, sobre a vida matrimonial, sobre a saúde, sobre os planos, sobre projetos, aleluia. Oh, toca, Deus, em nome de Jesus. Toca, Deus, em nome de Jesus. Toca nessa mulher, toca nessa mulher, toca nesse homem, toca nessa família, toca nesse casamento. Toca, Espírito Santo de Deus, toca agora em nome de Jesus. Pedimos, oh Deus, clamamos a Ti, imploramos a Tua intervenção, no poder do nome de Jesus. Não estamos aqui para perder, não estamos aqui para falhar, estamos aqui porque conhecemos o Deus que nós estamos a servir. Senhor, libera agora em nome de Jesus. Quebra o bloqueio em nome de Jesus. Transforma a situação pelo poder do nome de Jesus. Oh, aleluia. Pai, toca agora. Toca nesse homem. Toca nessa mulher. Cura agora em nome de Jesus. Cura agora. Cura agora. Cura. Em nome de Jesus, cura Espírito Santo, cura Espírito Santo, cura Espírito Santo, cura agora em nome de Jesus, cura Deus, cura esse jovem, cura essa mulher, transforma a vida, transforma Deus, transforma Pai da eternidade, transforma no poder do nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, a poder no sangue de Jesus, a poder, a poder, a poder, a poder. Ah, Deus, toca nessa mulher, toca agora Deus, toca agora, toca Deus, toca na mão desse homem, toca e tira toda a corrente, tira toda a algema de limitação.
Corta em nome de Jesus. Pai, salva a empresa dessa mulher. Pai, salva a empresa desse homem. Salva a empresa. Salva, Deus. Salva agora em nome de Jesus. Salva, Deus, em nome de Jesus. Salva, Deus. Salva. Que através dessa oração o milagre possa acontecer. O milagre possa acontecer. Através dessa oração o milagre possa acontecer. Através dessa oração haja uma transformação, Senhor. Haja uma unção deliberada e declarada na vida de todos que nos estão a acompanhar. Em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus. Tu és todo poderoso. Tu és cheio de glória. Tu és cheio de graça. Nós te agradecemos. Nós te louvamos. Nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos Satanás e suas ações. Nós repreendemos no poder do nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Tu és santo. Oh, Tu és santo, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, 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 Jesus. Obrigado, eterno Santo Deus. Obrigado, Espírito Santo. Essa noite entregamos nas Tuas santas mãos as nossas vidas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu aproveito orar por todos aqueles que são ofertantes nessa obra. Eu oro por todos aqueles que têm depositado alguma semente nesse ministério. Senhor, abençoe as suas vidas, Deus. Resplandeça o seu rosto. Que a bênção do céu acima venha sobre a vida deles. Que a bênção do céu acima venha sobre a vida deles. Que a bênção da suficiência venha sobre a vida deles. Que a bênção do acesso, que a unção de acesso, de acessar lugares inimagináveis, venha sobre eles, Senhor. Em nome de Jesus. É o Senhor que levantou esse ministério. É o Senhor que levantou essa congregação. Seja feita a Tua vontade na vida de todos aqueles que têm sido ofertantes, dizimistas, que têm contribuído para o avanço desse ministério, lançando uma semente em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos por toda a graça, bondade e favor. Pai, que essa noite seja noite tranquila, essa noite seja uma noite de paz. Nós declaramos a paz do Senhor em nome de Jesus. Nós declaramos a paz, que essa noite seja uma noite de paz, que o amanhecer traga boas notícias, que o amanhecer traga boas novidades, que o amanhecer traga boas situações, traga respostas das nossas petições, que o amanhecer traga coisas diferentes. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito 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 obrigado. Em nome de Jesus, assim nós oramos com fé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito te acompanhem desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, Amém. amém, amém. Obrigado, em nome de Jesus, em nome de Jesus.